Animais transgênicos são animais que tiveram seu patrimônio genético modificado através da ação humana. A transgenia animal pode ocorrer através de vários métodos. Aqui daremos destaque à microinjeção pronuclear e à recombinação homóloga de células-tronco embrionárias. A primeira experiência com sucesso de transgenia animal ocorreu em 1982 com o camundongo. Foi utilizado o método de microinjeção pronuclear e o gene introduzido foi o do rato. O resultado positivo foi verificado a partir do aumento do tamanho corporal verificado no camundongo. Em janeiro de 2001, nasceu o primeiro primata transgênico, um macaco rhesus que recebeu o nome de Andy, DNA ao contrário, cujo gene introduzido foi o da medusa, a água-viva. Este experimento trouxe maior impacto pela demonstração desses procedimentos em espécies mais próximas da espécie humana. A finalidade de utilizar o gene da medusa foi apenas experimental, a fim de possibilitar a fácil detecção da sua inclusão no patrimônio de outra espécie. Este gene não traz qualquer benefício ou prejuízo para o animal. Para que Andy fosse gerado, foram utilizados 224 óvulos de macacos que foram infectados com o vírus, utilizado como vetor que continha o gene de medusa. Desses óvulos resultaram 126 embriões. Foram implantados os 40 embriões mais saudáveis em 20 macacas que serviram de mães substitutivas. Ao final do processo, apenas 3 filhotes nasceram vivos e somente Andy era portador deste gene. Não podemos deixar de mencionar que o salmão foi o primeiro animal transgênico considerado apropriado para o consumo humano. A microinjeção pronuclear foi uma das primeiras técnicas a ser utilizada com sucesso em mamíferos. Inicialmente, foi utilizada em ratos e, pouco tempo depois, o método foi implementado em outras espécies, como coelhos, ovelhas, aves, peixes e suínos. O processo é realizado em um microscópio invertido equipado com micromanipuladores, onde uma micropipeta contendo segmentos de DNA atravessa a zona pelúcida do ovócito fecundado e é feita a injeção do DNA em um dos pronúcleos. O ideal é que a microinjeção pronuclear seja feita entre 15 e 20 horas após a fecundação. Depois de injetado, o embrião permanece em cultivo in vitro até que seja transferido para receptoras sincronizadas. Das vantagens da microinjeção pronuclear, podemos citar a grande probabilidade de transmissão da linhagem germinativa do transgene, um baixo limite no tamanho ou tipo de DNA sintetizado, além de possuir uma relativa estabilidade devido à herdabilidade do gene transgênico. Como desvantagens, temos o custo e o tempo gasto na realização da micromanipulação e a microinjeção. Não possui garantia de integração do DNA exógeno, a incorporação de genes é aleatória e pode resultar em inserções indesejadas, causando mutações. Outra limitação é que embriões em estágio mais avançado do desenvolvimento não são viáveis para a técnica. Neste método de transferência de gene exógeno para a produção de animais transgênicos, é realizada a extração das células-tronco embrionárias contidas na massa celular interna de um embrião na fase de blastocisto. Elas são classificadas como multipotentes, devido à sua capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular. Quando são recolocadas em um blastocisto, as células-tronco embrionárias podem retomar o seu desenvolvimento normal. Isso acontece porque o embrião é incapaz de diferenciar suas células das células multipotentes injetadas. Os sinais responsáveis pelo desenvolvimento da massa celular interna são os mesmos das células-tronco embrionárias. O método de transgenia é feito a partir da integração de sequências de DNA no genoma das células-tronco extraídas e a introdução de novos genes é realizada por recombinação homóloga in vitro. Após a adição do gene exógeno, é realizada a seleção das células-tronco modificadas para posterior microinjeção em embriões. Quando as células-tronco alteradas são injetadas em embriões, elas induzem o desenvolvimento de um organismo quimérico, apresentando assim duas linhagens de células diferentes, sendo que uma
possui as células multipotentes alteradas como origem e a outra do blastocisto receptor, que recebeu as células tronco embrionárias. As quimeras produzidas precisam ser submetidas a uma série de cruzamentos até que seja possível se obter um animal transgênico com gene exógeno presente em todos os seus tipos celulares. A partir da combinação das células tronco embrionárias e da recombinação homóloga, é possível realizar uma mutagênese condicional, que irá gerar animais modificados, condicionados a uma indução proposital da expressão ou da interrupção de um gene em algum tipo de célula ou em algum tempo de desenvolvimento. Isso difere este método da microinjeção paranuclear e demais métodos. Existem outros métodos de se obter a transgenia animal. São eles a transferência gênica mediada por retrovírus, a alteração genética mediada por transpóssons, animais transgênicos a partir da transferência nuclear, transferência de gene mediada por espermatozoides e confirmação da integração do DNA exógeno. Os animais transgênicos têm muitas utilidades, mas aqui vamos destacar a agricultura, a saúde e a indústria. Na agricultura, a transgenia permite a criação de animais de grande porte com características comercialmente interessantes, cuja produção por técnicas clássicas de cruzamento e seleção são extremamente demoradas. Assim, existem vacas transgênicas que produzem mais leite ou leite com menos lactose ou colesterol, porcos e gado transgênicos com mais carne e ovelhas transgênicas que produzem mais lã. Além disso, há um grande esforço no sentido de se produzir animais resistentes a doenças, como a gripe suína ou a febre aftosa em bovinos. Porém, isso dependerá da identificação de genes responsáveis pela resistência a essas doenças. As aplicações na saúde são várias e incluem o polêmico xenotransplante, ou seja, o transplante de órgãos animais para o ser humano. Estima-se que a cada ano são necessários 5.000 órgãos para transplantes nos Estados Unidos, e essa demanda não é atendida por doadores. A transgenia vem sendo utilizada para a criação de porcos imunocompatíveis com o ser humano. Através da técnica de nocaute, foi produzida uma linhagem de porcos que não expressa uma proteína imunogênica em seres humanos, e atualmente está sendo testado o transplante de corações desses animais para macacos. No entanto, é importante ressaltar que, se por um lado, o xenotransplante resolveria a questão da disponibilidade de órgãos para transplantes, ele cria uma outra questão séria de biossegurança, criando o risco de transmissão de patógenos suínos para o ser humano. Além disso, a transgenia em animais de grande porte vem sendo utilizada para a produção de fármacos. Produtos como insulina, hormônio de crescimento e fator de coagulação podem ser obtidos do leite de vacas, cabras ou ovelhas transgênicas. Finalmente, a aplicação da transgenia na indústria, de forma equivalente à na medicina, visa a criação de bioreatores, animais transgênicos de grande porte, produzindo uma proteína de interesse comercial em algum tecido de fácil purificação. Um exemplo é a cabra transgênica, que produz em seu leite uma proteína da teia de aranha. A purificação em grande escala desses polímetros a partir do leite permite a criação de um material leve e flexível com enorme resistência que poderá ser usado em aplicações militares, para coletes e uniformes à prova de bala e médicas como fio de sutura.